Bem-vindos a mais um Chakra Talk, o podcast da nossa comunidade Chácara Primavera. E esse é o Chakra Talk de número 219. E a gente vai dar sequência na nossa reflexão sobre a série de mensagens Direção em Tempos de Confusão. E para isso, eu tenho aqui os pregadores desse último final de semana. Vou começar aqui com o meu xará, pastor Ricardo, de volta. Coisa boa ter você de volta, viu? Muito bom estar de volta também, Augusto. Coisa boa. E Rômulo, aquele que traz assim o tom mais mineirês para as nossas conversas, né? Coisa boa. É bom estar aqui também. Vamos lá. Mas antes da gente entrar na nossa temática aí, Ezequias, o personagem desse domingo, né? Sr. Ricardo, aproveitar assim, foram 2 semanas, né? 15 dias, e você lidando com pastores em um contexto bem diferente do nosso. E eu acho que é um tipo de experiência que ia somar bastante com os nossos ouvintes. Então, se você puder compartilhar um pouco, ia ser bem legal. Durante as 2 últimas semanas eu estive na primeira semana nos Estados Unidos, na região da Flórida, onde nós temos lá um grupo de pastores e plantadores de igreja que se reúnem semestralmente. Nós passamos 3 dias juntos para um tempo de refrigério, de bate-papo, de ministração, de oração mútua. E na segunda semana, então, eu fui para a Europa, mais propriamente para a Espanha, na região de Madrid, onde nós temos um grupo semelhante, mas é claro, com outras pessoas. E aí, pastores, plantadores que estão atuando em diferentes países da Europa, alguns deles fora da Europa, como um que atua na Jordânia, outro que atua no Iraque e um que atua na Euroásia, na Sibéria, né? E esse é um compromisso que eu tenho. Talvez a nossa reflexão desse último final de semana falou muito ao coração de que pessoas que têm mais de 60 anos, né? Porque quando eu compartilhei a minha experiência, eu percebi pessoas vindo e se identificando, dizendo: esse é o meu sentimento também. E eu acho que quando a gente chega aí nessa fase dos 60, a gente precisa olhar para a vida e perceber, como eu coloquei naquela crônica, citando aquela crônica de Rubem Alves, que as jabuticabas estão acabando. Então a gente tem que chupar cada uma delas até o caroço, né? E eu acho que essa é uma fase da vida que a gente se pergunta como que eu posso contribuir ou como eu posso continuar contribuindo. E eu creio que eu entro num momento de vida que a minha melhor ou maior contribuição seria eu compartilhar a minha experiência com uma geração mais jovem. Então, eu todo semestre dedico esse tempo a esses plantadores e pastores que estão atuando na América do Norte, e depois eu gasto um tempo com esses missionários, pastores e plantadores que estão atuando na Europa e em regiões circunvizinhas. E a razão pela qual eu tenho trabalhado com eles e atualmente não tenho um grupo no Brasil, primeiro, porque eu caminhei bastante já com alguns pastores aqui do Brasil. Eu já me dediquei bastante na formação de grupos aqui, e hoje eu percebo que esses plantadores, pastores e missionários, eles têm bem menos recursos e possibilidades do que aqueles que estão no Brasil. Não no sentido de recursos financeiros, mas recursos em termos de conferência, de aprendizado. Então, eu tenho procurado colocar minha vida nesse momento focado nesse grupo de plantadores e pastores que estão em lugares distantes, enfrentando as adversidades de um mundo pós-cristão. Eu diria que aqueles que atuam na América do Norte, nos Estados Unidos, eles ainda não sentem tanto isso, porque eles lidam muito com o imigrante brasileiro que está morando nos Estados Unidos. Mas aqueles que moram no Canadá já percebem os efeitos de uma sociedade pós-cristã. O Juliano Coccaro, que foi pastor aqui da Chácara e que atua no Canadá e que faz parte desse grupo,
ele tem compartilhado algumas lutas que a igreja lá tem enfrentado por estar inserida numa cultura que vê a fé cristã como uma ameaça, que vê a fé cristã não como uma coisa boa, mas como algo perigoso, né? Agora, aqueles que estão atuando na Europa, eles já estão lidando não apenas com um mundo pós-cristão, mas eles estão lidando com crianças que vivem um mundo pré-cristão. O pós-cristão é aquele que os seus avós eram cristãos, mas ele ainda tem alguma noção do que é Bíblia, do que é Deus, quem é Jesus e de algumas histórias. Mas os filhos dessa geração pós-cristã não conhecem absolutamente nada sobre o cristianismo. Ou seja, não sabe quem é Jesus, não conhece nenhuma história bíblica e talvez nem mesmo saiba que existe uma Bíblia. É interessante como na Europa todos os simbolismos ligados ao cristianismo eles desapareceram. Até mesmo eu estava ali numa cidade da Europa, que é uma cidade como Madrid, com uma grande influência católica romana, mas é interessante como todos os preparativos do Natal tratam o Natal como uma festividade popular sem qualquer vínculo com a fé cristã. Então, esses missionários eles estão envolvidos num desafio muito grande que talvez uma outra razão pela qual eu gosto de trabalhar com eles é que ao trabalhar com eles eu tenho a oportunidade de perceber aonde nós vamos estar no Brasil talvez daqui a 20 anos. Aí começa a dificultar, assim, porque eu ainda tenho mais tempo de ministério. Mas acho que o que você conta levantaria várias perguntas. Uhum. Talvez merece um Chakra Talk só para conversar sobre isso, né? Mas a gente tem uma dívida aqui que é quem está nos ouvindo esperando o conteúdo de domingo. Uhum. Mas antes de entrar no domingo, eu só faria um pedido para quem nos ouviu. Coloque esses pastores e missionários na sua agenda de oração. Uhum. O pastor Ricardo, quando ele vai lá, assim, ele abençoa esses pastores, mas você pode fazer parte disso à medida que você soma com tudo isso que está acontecendo em oração. Mas vamos lá. O personagem de domingo foi Ezequias. E, assim, alguns personagens da história bíblica, assim, não é tão trivial para quem está chegando num contexto de uma comunidade cristã, porque, assim, parte da história está num livro, parte da história está em outro, no caso Reis e Crônicas, né? Então, assim, que tal um overview da vida de Ezequias, para quem nunca tinha ouvido falar desse nome? Eu faria um overview anterior e daí o Rômulo faz o overview da vida de Ezequias, né? Porque eu achei muito importante o que na reflexão anterior a essa série foi feito, mostrando para a nossa comunidade o grande cenário desse período que nós chamamos o período dos reis. E talvez seja importante todo mundo recapitulando, nós começamos falando de 2 livros do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o que os judeus chamam também de Torá, porque a palavra Torá significa lei, e daí vem a expressão livro da lei. E nós vimos como Deus nos dá os princípios e valores que estão contidos nesses livros com uma razão principal: tudo nos vá bem. E nós vimos como também, quando Deus dá a lei ao povo que está peregrinando no deserto, porque esses 5 livros nos são dados nesse período em que o povo hebreu, descendente de Abraão, que vivia no Egito como escravo há cerca de 400 anos, deixa o Egito e passa a peregrinar no deserto. E aí, nesse período, Deus dá esses princípios e valores, enfatizando grandemente ao povo sobre a importância deles não terem outros deuses além do único e verdadeiro Deus verdadeiro. E eu gosto sempre de lembrar, porque aquelas pessoas que não estão habituadas a ler a Bíblia, escutam isso e pensam, esse Deus é muito inseguro e ciumento. Não, Deus tinha uma intenção com isso.
ele tirou um povo que era escravo no Egito. E esse povo caminhava para Canaã, uma terra também repleta de falsos deuses. E falsos deuses seduzem, escravizam e destroem. Então, quando Deus diz, não tem outro Deus diante de mim, ele não está querendo nos roubar o prazer ou o direito de vivermos debaixo de um outro Deus. Ele está nos prevenindo de vivermos debaixo de um falso Deus, porque esse falso Deus seduz, escraviza e destrói. Mas aí, esse povo adentra na terra prometida e a gente entrou no período dos juízes e estudamos um pouco dos juízes. Mais tarde, esse povo pede um rei e Deus permite a esse povo ter um rei. O primeiro rei foi Saul, o segundo Davi, o terceiro Salomão. No reinado posterior a Salomão, o reino de Israel vai ser dividido em dois: reino do norte e reino do sul. O reino do norte se chama Israel, e o reino do norte vai ser invadido pela Síria no século VIII e vai ser levado cativo para nunca mais voltar. O reino do sul, chamado Judá, é o que está em foco nos últimos 2 domingos. Nós vimos sobre Josias, um rei que viveu ali como reinando sobre Judá, e esse último domingo vimos Ezequias. Então, com a palavra, o nosso especialista em rei Ezequias, Rômulo, por favor. Vamos lá. A história de Ezequias é uma história fascinante em vários aspectos, tanto na questão das virtudes dele, quanto nas dificuldades e fraquezas dele. Mas quero começar destacando que dos 12 reis de Judá, ele faz parte dos 8 que foram aqueles que de alguma forma marcaram e foram marcados ali, dizendo que eles andaram no caminho do Senhor. E o Ezequias, ele tem um adendo ali, né? Ele foi o que mais chamou a atenção, o que mais realmente parece que manteve uma constância de andar no caminho do Senhor, de obedecer o Senhor. Então, o rei Ezequias realmente tem muito a nos ensinar. Ele começa a reinar com 25 anos de idade, e a história dele é marcada por essa obediência à palavra. E o nome dele é até interessante, porque Ezequias tem a ver com Javé é minha força. E quando a gente olha para a história do Ezequias, a gente vê realmente Deus sendo a força dele. Em momentos, por exemplo, quando o exército Senaqueribe, exército treinado a matar, que ia destruir com facilidade Israel, e esse homem, que uma das questões que ele nos ensina muito é orar. Ezequias era um homem que aprendeu a orar. Ezequias era um homem que aprendeu, a gente vai trabalhar daqui a pouco, né, a virar para a parede, ou seja, a realmente se lançar face a face com Deus e rasgar o coração dele. Ezequias, eu creio que ele tinha uma característica que vem de Davi, que era também um rei imperfeito, um rei que andou no caminho do Senhor, mas um rei que cultivava um coração humilde. E Ezequias, embora a gente vai ver que uma marca dele, um problema sério, era o orgulho, mas ele fez alguns movimentos, e creio que porque aprendeu a orar, sendo um homem humilde. E nessa oração, nessa relação com o Deus que ele seguia, do Deus de Davi, a gente vê Deus agindo na história de Israel, trazendo grandes livramentos, como eu acabei de citar, quando Senaqueribe, o rei da Síria, ia destruir Israel. Daí o anjo do Senhor interveio e arrasou o exército da Síria, e eles então não seguiram em frente no plano de destruir e de pegar Ezequias e Judá. Eu creio que a gente deve aqui também trabalhar, sim, as dificuldades de Ezequias, e confesso que me chamou muita atenção esse homem que andou com Deus, esse homem que tem uma história marcada por oração, por quebrantamento, mas que quando ele recebe o milagre, ele recebe a visita do profeta de Deus, e mais que isso, ele recebe Deus atrasando até o sol, movimentos de tanto amor, de tanto poder, tanta graça, e esse homem é curado, ele ganha mais 15 anos de vida. E a gente vê esse homem, parece que não celebrando e não se rendendo e não continuando esse caminho de se entregar totalmente
ao Deus que cuidou dele tão bem. Então, quando ele reage à palavra do profeta, dizendo, o profeta falando que os filhos dele se tornariam eunucos, escravos, a descendência dele ia acabar, que a Babilônia ia tomar Judá. E ele simplesmente, boa palavra. Em outras palavras, cada um com o seu problema. Né? Ema, cada um com o seu problema, e não pensou nos seus filhos, nos seus netos. Isso para mim é marcante na história. Talvez, Rômulo, até para elucidar para aqueles que ouviram a minha exposição e não a sua, porque eu usei até o verso 6 do capítulo 20, e algumas pessoas que talvez não leram até o final não se aperceberam. Mas quando o profeta Isaías volta e diz para Ezequias que ele seria curado e que Deus daria mais 15 anos para ele, Ezequias então questiona o profeta: qual a prova que eu terei de que daqui 3 dias eu vou subir no templo? E o profeta diz para ele: bom, olha para o relógio de sol aqui, né? E você quer que a marca vá para frente ou vá para trás? E ele disse: para frente vai ir de qualquer jeito. Então, eu quero ver essa marca voltar para trás, né? E aí a gente tem uma divisão entre os acadêmicos que interpretam esse texto, dizendo: será que Deus operou um milagre a ponto de parar a rotação do planeta Terra ou retroceder a rotação, ou nós tivemos um milagre na sombra, a sombra se moveu, né? E o fato é que ele tem o seu pedido atendido. E aí um ponto muito interessante para o pessoal que, junto com a gente, com essa série, está sendo estimulado a ler a Bíblia, né? A gente precisa perceber que o primeiro e segundo livro de Reis, eles têm um paralelo, que é o primeiro e o segundo livro de Crônicas. Bem possivelmente, os 2 livros de Crônicas são escritos posteriormente, pós-exílio babilônico. Então tem uma perspectiva um tanto quanto diferente de alguns fatos. O livro de 1º Reis e 2º Reis, ele é escrito mais próximo dos fatos. Então, quando nós vamos para o texto paralelo, lá de 2ª Crônicas, capítulo 29, Rômulo diz que foi justamente após essa experiência de cura que Ezequias deixou o orgulho tomar conta do seu coração. Ou seja, aquela sensação: eu sou realmente precioso para Deus. Deus faz por mim o que Ele não faz por ninguém. Em outras palavras, Deus está na minha mão. Não sou eu que pertenço a Deus, é Deus quem pertence a mim, porque eu oro e Ele me responde. Então, eu acho que tanto a dupla libertação contra o Império Assírio, mas a gota d'água foi essa experiência da cura física. E o segundo livro de Crônicas vai deixar claro que foi ali que o orgulho tomou conta de Ezequias. E voltando a 2º Reis, aí o que vem em seguida é a visita dos mensageiros babilônicos, que Ezequias, já tomado pela soberba, tomado pelo orgulho, mostra absolutamente tudo que ele tem, como quem diz: vejam só o tamanho do meu poder, o tamanho da minha riqueza. Mal sabe ele que aqueles mensageiros representavam a nação que se tornaria a grande potência mundial. E aí é quando Isaías vem, repreende Ezequias por ter feito isso, porque ele mostra a riqueza dele como fruto do orgulho. E aqui, assim, a gente precisa refletir, talvez, na sociedade de consumo que nós vivemos, quantas vezes nós não gastamos dinheiro, não investimos em coisas para manter aparências. E muitas vezes a nossa valorização das aparências é um reflexo do nosso orgulho doentio. E é o que Ezequias faz. E aí Isaías vai repreendê-lo e vai dizer para ele: é esse reino que você mostrou as suas riquezas, que vai possuir toda essa riqueza, vai levar seus filhos e descendentes, vão se tornar eunuco,
a sua descendência vai ter um final, mas aí ele já está tomado pelo orgulho. Né? E ele diz, bom, pelo menos eu vou viver bem até o restante da vida. Isso que me interessa. Né? É tão perigoso e a gente tem que estar atento. Não basta a gente passar uma vida toda relevante e significativa. A gente precisa ir até o final da corrida. Né? Fazer com o apóstolo Paulo, que ele diz que ele completou a corrida, ele chegou até o final e chegou bem. Eu acho que a vida de Ezequias nos mostra o grande perigo dessa reta final, da gente se orgulhar pelo que Deus fez por nós, achando que nós temos algum valor, e nos perdemos na reta final. E pastor Ricardo, eu penso que o grande milagre que acontece na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é o milagre quando essa pessoa realmente vai caminhar nesse caminho de amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. Vai ouvir essa palavra e querer viver essa palavra. É esse milagre do coração. O milagre da cura, são milagres maravilhosos, né? A forma como o exército da Síria foi destruído foi um milagre maravilhoso. Mas o grande milagre, né, e que só Cristo pode fazer, e a gente tem que valorizar e celebrar, é esse milagre onde o nosso coração realmente se converte, se rende ao Cristo. Eu conheci um moço que começou a caminhar com a gente e chegou um momento ele ficou muito doente. Muito doente. E ele então é internado, vai para a UTI, e ele fica meses na UTI. E nós visitando, orando, a igreja, a esposa. E um milagre acontece. Esse moço ele é restaurado, ele sai, tudo indicava que ele ia morrer, ele sai da UTI, ele volta para casa. Passado alguns meses, esse moço, ele abandona a esposa, ele vai se envolver como se fosse uma gangue da cidade, ele vai se tornar um bandido, ele vai ser preso. Deus fez um milagre na vida dele. Tinha uma igreja que amou, tinha uma esposa que não desistiu dele, mas ele recebe a cura, mas ele toma essa postura e a última notícia, ele estava na cadeia. Só mencionando, porque a história desse rapaz é a história de Ezequias, né? No segundo livro de Crônicas, capítulo 32, verso 25, diz: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. E esse verso ele está justamente após o verso 24, que diz: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Ou seja, o cronista, ele resume a história em um versículo, mas ele diz que o resultado dessa experiência não foi um Ezequias ainda mais humilde e ainda mais dedicado a Deus. O resultado dessa experiência foi um homem orgulhoso, presunçoso, que vai pecar contra a sua descendência. Eu acho que isso até levanta uma pergunta interessante para a gente, né? Que é: por que às vezes Deus não atende a nossa oração? Graças a Deus, né? Porque às vezes Deus sabe que ao atender aquela oração não vai fazer bem para o nosso próprio coração. Muito bom. Né? Ezequias, ele se perde no orgulho depois desse milagre que deu a ele mais 15 anos para colocar a vida dele em ordem. Ouvindo vocês aqui, assim, para e pensa quem está nos acompanhando. Ezequias, rei de Judá, descendente de Davi, aquela parte do reino que está mais tendendo à aliança de Deus, a honrar a Deus, diferente do reino do norte. Um cara que ora, assim, tem a prática da oração, um cara que diante de momentos de crise, ele não apenas ora assim, mas ele clama, ele vira para a parede, ele chora e tudo mais.
um cara que experimenta de milagres de Deus, assim, sobrenaturais. Mas de repente esse cara fica orgulhoso. Como assim? Assim, na reta final da vida, em vez de ser um Ezequias mais maduro, mais consciente do que Deus é e fez por ele, é um Ezequias mais assim arrogante. Acontece isso ainda no dia de hoje ou assim é mera coincidência? À medida que a gente vai lembrando de alguns outros casos assim, de gente que caminhou muito bem por muito tempo, mas na reta final o pastor Rômulo estava falando agora há pouco sobre o fato de Ezequias ter sido um homem, na linguagem do próprio texto bíblico, apegado ao Senhor, né? No capítulo 18 de 2 Reis, diz que ele se apegou ao Senhor e obedeceu aos mandamentos do Senhor. Então, um dia Ezequias foi alguém que andava muito perto de Deus e que levava os princípios e valores de Deus muito a sério, né? E isso me faz pensar, o Augusto me perguntava sobre esses grupos do Projeto Timóteo na América do Norte, na Europa, e uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com grupos de jovens pastores é dizer para eles que muitos dos pastores que hoje eles vêm e dizem, puxa vida, mas como que esse sujeito se perdeu? Olha o caos que a vida dele se tornou, como ele deixou que acontecesse isso na vida dele, no ministério dele, na família dele. E eu costumo dizer para esses jovens pastores, 99% dos ministérios que terminaram de maneira caótica, de maneira trágica, ministérios que ofenderam a Deus e envergonharam o nome de Cristo, eles começaram bem. Eles começaram com jovens pastores que eram apegados ao Senhor e que obedeciam os princípios e valores de Deus. O problema é que ao longo da caminhada, principalmente pastores, ao longo da caminhada, na medida em que você serve a Deus e Deus te usa como instrumento, você começa a achar que você vale alguma coisa para Deus a ponto de Deus abrir exceções para você. E aí começa uma experiência de desapego ao Senhor e, consequentemente, de não atenção aos princípios e valores de Deus. Porque, afinal de contas, eu não sou qualquer um. Eu sou alguém que Deus usa. E aí começa a tragédia. Então, eu gosto sempre de lembrar para jovens pastores que muitos dos ministérios que nós olhamos e lastimamos pela forma caótica como terminaram, a gente precisa perceber que 99% deles não começou com um sujeito dizendo, eu vou ser uma tragédia nas mãos de Deus. Não, começou com um sujeito que era apegado ao Senhor, vivia os mandamentos do Senhor e dizia, eu quero ser usado pelo Senhor. Mas ao longo do processo ele se perdeu. E é interessante, pastor, a gente vê que tem muitas histórias, e eu faço parte de uma família que há muitos anos recebeu o Evangelho, né? Foram os fundadores de uma igreja presbiteriana lá no interior de Minas, e eu vejo na própria história da minha família um vô que era extremamente apegado a Deus, mas o filho extremamente apegado ao mundo. E assim a gente observa na própria história da minha família esses ciclos, que é o ciclo aqui. E é interessante que orgulho é algo que realmente nos chama a atenção aqui do Ezequias e é algo que chama a atenção na história de muitos pastores. E há mais de 20 anos eu escuto você falando para nós no Projeto Timóteo de gente que começou bem e de gente que terminou mal. E por isso tem sido um privilégio fazer parte do Projeto Timóteo há 28 anos, ouvindo isso, chorando e querendo vigiar e não me perder nessa caminhada do orgulho ou da falta de encanto. Eu creio que talvez foi isso também com Ezequias, né? A falta de encanto com o próprio Deus, com a vida, com o reino dele, ou talvez aquilo que Cristo fala, que nos últimos dias o amor ia esfriar, e parece que quando o amor esfria a gente não tem mais aquele vigor,
aquela paixão, vou usar a palavra paixão, né? Pelo reino e por Cristo, e aí a gente não tem histórias que cativam o coração dos nossos filhos e nossos netos. Né? Quando o pastor Ricardo fala de pastores que começaram bem e terminaram mal, a gente tem inúmeros exemplos. Mas eu lembro que ele sempre destaca um exemplo de quem começou bem e terminou bem. Eu tive o privilégio de estar acompanhando o Ricardo numa viagem para os Estados Unidos, e num dos dias a gente fez um desvio para poder conhecer ali o museu do Billy Graham. E aí eu lembro que você chamou os outros e apontou para um lugar que tinha 2 revistas com o Billy Graham na capa. Uhum. E aí eu acho que você pode contar melhor que eu. Uhum. Fica ali no Eton College, né? Tem um museu da evangelização, onde tem a história da evangelização da América do Norte, mas tem uma grande porção de material sobre o Billy Graham. E ali eles têm uma revista Time, eu não vou me lembrar precisamente o ano, mas bem possivelmente aí em torno da década de 50, aonde tem o Billy Graham na capa e escrito na capa, o Homem do Ano. Né? Então, na década de 50, Billy Graham estava fazendo diferença na vida de pessoas dos Estados Unidos. E aí tem uma outra revista, cerca de 40, 50 anos depois, tem lá a data, mas alguma coisa em torno da virada do século 20 para 21, com a foto do Billy Graham, bem envelhecido, mas a mesma notícia, o Homem do Ano. Né? Então, lembrando que Billy Graham não foi um homem perfeito. Né? Tem uma entrevista da esposa dele, que se tornou conhecida por muitas pessoas, porque a entrevistadora perguntou: a senhora é casada com Billy Graham? Vocês já pensaram em divórcio alguma vez? E ela diz: divórcio não, homicídio várias. Né? Ou seja, nós não estamos falando de homens perfeitos, mas nós estamos falando de pessoas que se apegaram ao Senhor e, à medida que caminharam na vida, à medida que se tornaram mais conhecidos, à medida que foram mais usados por Deus, à medida que se tornaram admirados pelas pessoas, não negociaram, continuaram vivendo os princípios e valores de Deus com toda humildade, desde o início. O problema é que, à medida que a gente cresce, a gente se perde no coração. E para mim é isso que acontece com Ezequias. E pegando esse gancho, eu acho que a gente lida com uma geração ainda que olha muito para a performance e pouco para o coração. Então a tendência de algumas pessoas, à medida que envelhecem, é falando: bem, agora a caminhada cristã ficou fácil. Porque assim, na juventude eu tinha muita tentação. Assim, na juventude eu tinha que resistir a muita coisa. Agora está tranquilo. E mal percebe que a questão não é o externo. Não que não existam desafios no externo, mas o coração é o grande desafio. E a pessoa acha que está no cenário mais fácil, mas está cultivando orgulho, soberba, arrogância, continua fofocando, continua uma série de pequenas coisas que às vezes para ela se tornaram aceitáveis, mas que a estão distanciando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim. Mas fazendo aqui uma curva, porque a vida de Ezequias tem alguns pontos que eu acho que a gente precisava conversar. E um dos pontos que vocês dois mencionaram, eu pude ouvir vocês dois, mas não foi tão abordado por conta do tempo, do recorte da mensagem, foi a questão da oração. Ezequias é esse cara que ora. Mas assim, alguns anos de igreja, vai ter uma pergunta que sempre aparece. Como assim Deus fala que vai fazer uma coisa? Aí ele ora e Deus muda de ideia. Explica isso aí pra gente, aí eu deixo com vocês se resolvam. Não, você poderia começar Meu papel é fazer pergunta. Qual a sua opinião sobre isso? Meu papel a partir da sua opinião, eu e o Rômulo, nós vamos dizer se a gente concorda. A minha opinião é que quem está desse lado é que resolve. Tá bom, hein? Mas vamos lá, né? Com certeza, né? Oração é um tema que corre a Bíblia toda. E o grande exemplo é o nosso Cristo, o Rei perfeito, o homem perfeito,
o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, e ele mantinha essa rotina, ou esse hábito, esse relacionamento de amor com o Deus Pai. Então, oração é a marca daqueles que estão aprendendo a viver. A marca daqueles que foram acordados, despertados, tirados do império da morte e agora fazem parte do reino de Deus. Oração é o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, começa e vive orando. A primeira coisa que eu quero que você faça, Timóteo, meu filho, é orar. A segunda é orar. A terceira é orar. Ou seja, oração tem a ver não só com na missão nós, pastores, que temos que ser esses homens que oram, mas todo filho, toda filha amada é alguém que tem que aprender a relacionar com Deus, porque oração é relacionamento com Deus. E Deus mudar de ideia, eu não entendo dessa forma. Eu entendo um Deus soberano que está ensinando, tinha algo para ensinar para Ezequias, para Isaías, para aquele momento histórico, e que nos ensina também, mostrando que ele espera movimentos também de nós. Ele age com graça e aí, com esse mover de graça, a gente participa do que Deus está fazendo. Então, Ezequias precisava de dar passos, nós precisamos olhar para a história de Ezequias e entender esses passos que nós precisamos dar. Embora há, sim, uma graça, um mistério, que parece que tem coisas que às vezes acontecem e parece que Deus está realmente dizendo, vamos trabalhar junto? Vamos pensar junto? Vamos sonhar juntos os meus sonhos, né? Então, Deus, na sua soberania, ele nos coloca nesse ambiente onde a gente participa e faz parte da história que ele está fazendo. E isso é através, principalmente, dessa vida de comunhão que chama oração, né? Então, eu penso assim. Eu acho que a gente não pode definir a vida de oração de Ezequias a partir das 3 situações miraculosas que nós temos relacionado. Porque se a gente definir assim, a gente vai dizer que a oração tem por propósito fazer Deus realizar milagres. Uhum. E não é verdade. É como o pastor Rômulo colocou, a oração tem por propósito principal a nossa caminhada com Deus, o nosso conhecimento de Deus. E Deus não apenas se revelando a nós através da oração, mas muitas vezes revelando quem nós somos através da oração, né? E para mim a vida de oração de Ezequias não é definida a partir desses 3 episódios de milagre, mas através da frase do capítulo 18, verso 3, ele se apegou ao Senhor. Ele se apegou ao Senhor. A expressão aqui é, ele se agarrou no Senhor. E a vida de oração é uma vida de crescimento e intimidade na relação com Deus. Agora, a pergunta, Deus mudou de ideia diante da oração de Ezequias? Eu acho que tudo depende da perspectiva que você olha. Se você olha na perspectiva da história, na perspectiva de Ezequias, na perspectiva humana, nós vamos dizer, Deus mudou de ideia. Mas não necessariamente isso aconteceu na perspectiva divina. Porque na perspectiva divina, Deus tinha algo maior para fazer na vida de Ezequias do que simplesmente tirar a vida dele ou simplesmente fazer um milagre na vida dele. Existia uma obra maior. E nós poderíamos dizer que na perspectiva divina, quando Deus manda o profeta dizer, você vai morrer, não necessariamente Deus estava esperando como resposta a entrega, ok, mas Deus sabia que existia uma reação e Deus precisava fazer a obra. Deus queria fazer uma obra na vida de Ezequias e aquela reação fazia parte dessa obra. Então acho que essas questões elas são sempre levantadas numa dimensão e a gente se esquece que nós trabalhamos, quando nós lemos a Bíblia, nós temos 2 dimensões. Eu acho que Apocalipse deixa isso claro, né? João, ele olha para a história, a dimensão histórica,
e a igreja está sofrendo, os seus líderes estão morrendo, vários irmãos estão sendo perseguidos. Em outras palavras, a dimensão da história fala de derrota. Mas João, orando, vê os céus e vê Jesus assentado num alto sublime trono e na perspectiva da eternidade. Aquele sofrimento já foi estancado, Jesus já venceu e tudo está se fazendo novo. Então, eu acho que Deus mudou de ideia acerca de Ezequias. Na perspectiva de Ezequias, sim. Na perspectiva de Deus, ele tinha um plano. E eu creio, pastor Ricardo Augusto, que a oração mais bonita de Ezequias é a oração das lágrimas. Ele chorou amargamente. Essa oração, para mim, me chama muita atenção, porque Jesus ele vem ao mundo para nos salvar, mas também para nos ensinar a viver. E Jesus nos ensina a viver, a história dele, há vários momentos. Um deles é no Getsêmani, quando Jesus também chora amargamente. E chora e sua sangue. E ora a Deus, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, vamos achar um outro plano aqui, né? Mas não faz o que eu quero, faz o que o Senhor quer. Então, essa oração do choro, essa oração amarga de Ezequias, ela é parecida com a oração de Jesus. Por isso que eu creio que a grande transformação de um ser humano é quando a gente começa a parecer com Jesus. E parecer com Jesus, eu creio que tem muito a ver, é orar como Jesus. E orar como Jesus, muitas vezes, é chorar amargamente. Mas eu vou discordar agora. Opa! É assim que eu gosto. E assim, dizem que a gente precisa fazer isso para bombar na internet, né? Então vamos... Esse é o recorte, Carlão, prepara aí, hein? Isso aí. Pelo seguinte, Rômulo, para mim, essa oração de Ezequias, ela revela a semente do orgulho que vai acabar com a vida de Ezequias. Por duas razões. O conteúdo dessa oração é lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Em outras palavras, se nós estamos dizendo que Ezequias se perde no orgulho, essa oração de Ezequias, ela já revela a semente do orgulho. Ele está vivendo uma vida com Deus e ele ora achando que ele pode dar carteirada em Deus. Veja como eu tenho que ser, quantos anos de ministério eu tenho, quantos anos eu estou pregando, quantos batismos eu já fiz na vida. Né? E mais, Ezequias chorou amargamente. Sim, e Deus o curou. Porque o que você falou é verdadeiro, porque o próprio texto vai dizer que Deus mandou Isaías dizer a Ezequias: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E vi as suas lágrimas. Então elas não eram falsas, elas eram verdadeiras. Agora o que me choca é a continuidade do texto, que quando Ezequias fica sabendo que a sua descendência vai ser levada, vai ser escravizada, vai ser castrada, ele não chora. Ele só conseguia chorar por ele mesmo. Então daí muda a perspectiva. Jesus é o modelo do choro verdadeiro, né? Ezequias tentou imitar um pouquinho como a gente faz. Eu né? acho que Ezequias ele tem um choro verdadeiro, mas um choro destinado a ele, destinado à situação, à dor dele. Quando ele escuta falar do que a descendência dele vai passar, ele não derrama uma lágrima. Por isso que os bem-aventurados, né, os que seguem Jesus, eles são bem-aventurados porque choram. Mas é um choro de compaixão. Não é um choro por mim, né? Também choramos por nós, mas choramos pelos nossos filhos, choramos porque aconteceu lá em Rio Bonito do Iguaçu. Choramos pelos esses pastores que você tem apoiado e que muitas vezes estão muito mais sozinhos que no contexto nosso do Brasil, né?
Então, bem-aventurados que choram. E eu tô com o pastor Ricardo porque Ai de para você, mim se são não tiver, né? Eu também concordei. são choros distintos. Mas eu tô com você, inclusive, nesse ponto de crise. Assim, é duro você pegar essa sequência de versículos e falar: Ezequias, que choro seletivo é esse, cara? Como assim? Assim, como assim você está em tamanho descaso com toda a sua descendência, com toda uma geração? E cara, você é rei. Se a sua descendência der ruim, vai dar ruim para a nação. Assim, cara, agora você só está preocupado com o seu umbigo, Ezequias. Assim, é de chocar esse versículo, né? Uhum. E talvez assim, quem ouviu esse domingo e o domingo anterior vai lembrar que, bem, a gente falou no domingo anterior de Josias, que tinha por pai Amon, que mandou muito mal. Mas Amon tinha por pai Manassés, que foi tido como o pior dos piores. Manassés era filho de Ezequias. Sim, tudo começa com esse descaso, com esse choro seletivo que olha apenas para a própria dor, para o próprio umbigo de Ezequias. É uma história pesada. E talvez foi mencionado aqui Jesus, né? E é interessante quando nós olhamos em Mateus capítulo 1 a genealogia de Jesus, e na genealogia de Jesus tem Ezequias, um rei que se perdeu no orgulho e não chorou pela sua próxima geração. Tem Manassés, um rei que foi a causa principal do exílio babilônico, né? Segundo Jeremias 14. Tem Amon e tem Josias, que nós vimos na reflexão anterior. Ou seja, todos esses homens estão na genealogia de Jesus, porque quando nós lemos as histórias do Antigo Testamento, o autor bíblico não tem a intenção de nos apresentar heróis. Uhum. O autor bíblico tem a intenção de nos convencer de que todos nós precisamos de um Redentor. Todos eles precisam de um Redentor. E esse Redentor, segundo Mateus capítulo 1, é Jesus. Não? É interessante pensar que Ezequias ele ora e ele é poupado 15 anos, né? O nosso Cristo ele ora, mas ele não foi poupado. Ele foi morto e crucificado, mas essa morte que nós então celebramos, que ele venceu a vida e morreu a nossa morte, nos deu vida, né? Então o nosso Cristo ele é não só o herói, ele é o Rei dos Reis, o Senhor, o perfeito, o santo, o Filho do homem, né? O Filho de Deus. Ele é pleno, ele é completo. Os demais personagens bíblicos sempre apontam para o poder, para a majestade do Salvador Jesus, né? Mas deixa eu aproveitar, eu gosto dessas viradas de mesa em que de entrevistado eu passo a ser entrevistado. Lá vem, já sei. Porque eu vou tomar uma água lá fora. Eu desafiei o pessoal que participou da nossa reflexão a um exercício. Porque Deus vem a Ezequias e diz: coloque em ordem a sua casa, e eu te dou 15 anos para fazer isso. E o exercício foi: se Deus dissesse a você hoje, você tem mais 15 anos, ou seja, eu teria dos 60 aos 75. Você teria de que ano a que ano, Rômulo? Eu vou ter até o meu 66. Iria até 66. E você, Augusto? 39 mais 15, 64. Então, 39, você está exatamente na 5, idade... Hã? Eu fiz a conta errada. Eu sei. Virei de humana, gente. Parei de fazer conta. Mas se você tem 39, você tem exatamente a idade de Ezequias, quando Deus disse para ele: põe em ordem a sua casa. Eu acho que isso é profético, hein? Eu falei que ia virar, eu devia ter tomado aquela água que eu falei. Mas aí eu desafio o pessoal a pensar mais 15 anos. Que o grande problema na vida é que a gente sempre acha que ainda tem mais 40 pela frente. À medida que a gente vai completando
os 50, e como eu disse ontem, quando a gente chega nos 60, os 60 nos dá essa consciência de finitude e brevidade. Mas o exercício foi, se Deus te dá hoje mais 15 anos, o que você deixaria de fazer, o que você passaria a fazer e quais seriam as suas prioridades? Vocês poderiam arriscar a dizer pelo menos uma coisa que você deixaria de fazer, uma coisa que você passaria a fazer e como você organizaria as prioridades da sua vida? Eu não sei se no meu caso... Além de deixar de torcer para o Corinthians. Não, isso nunca. Porque 15 anos não vai dar tempo para o Corinthians levantar. Nunca deixaria de torcer para o Timão. Mas eu não sei se eu teria algo que eu deixaria de fazer ou se eu passaria a fazer. Eu acho que eu teria uma situação que eu deixaria de fazer tanto, faria menos aquilo. E outras coisas que eu faria mais. Mas o quê? Né? Das coisas que eu deixaria de fazer, que eu faria menos, seria gastar tempo, desculpem a sinceridade com quem está ouvindo, com gente que não quer mudar. Assim. Gente que depois de anos caminhando junto, abrindo a Bíblia, lendo o texto, orando com elas, sim, a pessoa insiste em trazer sempre a mesma questão e assim, ela não quer mais mudar. Eu acho que não dá para deixar de fazer, porque no ministério essas pessoas vão aparecer. Mas eu gostaria de ter que lidar menos com elas. E o que eu gostaria de fazer mais... Não o que você gostaria, o que você passaria a fazer mais. À luz da consciência de finitude. Mais tempo com a minha família. Esse domingo no almoço foi muito gostoso. Sim, a gente antecipou o aniversário da minha sobrinha e foi na casa dos meus sogros, estava a Bisa lá. Assim, sabe um negócio simples? De eu chegar, a ajudar na cozinha, assim, fazer crianças que não são mais crianças, que estão virando adolescente e que não quer mais tanto papo da risada. E ver, assim, os meus sogros falando, pô, que bom, que gostoso. A Bisa, assim, que está com anos já bem avançados, celebrando aquele momento, querendo mais daquilo. E eu vendo que eu estava ali, ó, articulando, fazendo aquele momento ser aquilo. Eu faria mais disso. Então, hein? Eu estou numa oração desde o começo dessa série que ela está sendo muito boa, porque está gerando aquela crise boa, aquela crise do coração que eu espero que me leve não a postura do Ezequias, né? Que se dane a próxima geração, né? O orgulho me tomar. Mas ouvir essas palavras e pregar sobre isso, né? Pensar na minha própria vida, pensar na minha casa, pensar na relação com os meus filhos, relação com os meus familiares, relação com a igreja que Deus colocou para eu pastorear, eu quero deixar de perder tempo. De perder tempo com questões que não têm a ver com o reino, com o amor, com a vida realmente das pessoas, no sentido mais pleno do que é a vida. Porque o coração fica às vezes tão ansioso, são tantos medos que tomam o meu coração, e às vezes eu vejo que vou gastando meu tempo com coisas que eu precisava apenas colocar do lado e focar naquilo que realmente faz parte da agenda de Deus, aquilo que vai realmente fazer a Dani abençoar mais a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos da igreja, né? Então esse remir o tempo, porque os dias são maus, né? A procrastinação mesmo, eu quero deixar. Eu quero deixar. E eu passaria a fazer, eu desejo ler mais a palavra, com mais amor, com mais atenção, mais devagar, né? A contar os dias, como o salmista diz, Salmo 90, versículo 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Não viver tão desesperado, já olhando todo a semana, o mês, mas realmente eu estar presente nesse momento. Mais presente. Eu estou aqui com meus amigos, e a gente está aqui fazendo algo
gracioso, algo belo, algo sério, e eu curti esse momento, né? Eu realmente viver esse momento. Então eu queria passar a viver mais presente, o presente, né? E as minhas prioridades, eu espero amar meu Deus, ouvir a voz dele e obedecer. Passa por isso. É que ainda nesse ponto, Ricardo, uma das coisas que assim você estava falando, né? E opa, peguei assim. Foi quando você mencionou que na sua própria história, assim, quando você bateu os 40, foi uma fase muito significativa de bagagem acumulada e ainda energia, vigor para dar. E eu falei, nossa, pera, essa é a fase que eu estou entrando. 39, quase 40, assim. E eu olho para aquilo que Deus está fazendo, assim, ele dando aquela oportunidade de olhar assim a prancheta de obras dele, né, o cronograma. Eu falo, tá na hora de eu dar a cara a tapa. Então eu confesso que na hora que você falou de apenas 15 anos, não foi aquela hora que eu mais fiquei agitado internamente, pensando e orando, Deus, e aí? Não, foi na hora que você compartilhou que na sua própria experiência tinha sido isso. Mas talvez isso seja decorrente do que eu comentei ontem, que quando nós estamos lá pelos 30 anos, mesmo quando a gente escuta falar de morte, a gente acredita piamente que não é com a gente. Sim. E eu tive 2 experiências interessantes, dentre várias, ontem. À noite, quando eu saí, uma pessoa na porta, eu falei, e aí, tá curtindo o netinho? Ela falou, tem que curtir, porque eu acho que eu não tenho nem mais 15 anos. Tá? Eu falei, bom, mas a morte ela é tão cruel que ela não respeita a lista de espera. Né? Tem muita gente jovem que vai antes das pessoas idosas. Então, eu acho que a tendência de uma pessoa, Augusto, aos 39, é achar que tem pelo menos mais 30. Né? E a gente acaba, essa falta de consciência da brevidade, da finitude, faz a gente andar devagar, faz a gente perder tempo no que a gente não deveria perder. Aí volto para a minha experiência aos 60. Né? Hoje eu tenho uma consciência muito maior, e aqui vai um recado a toda a igreja, aos presbíteros e aos pastores, né? Assim, quando eu digo hoje, aos 60, se eu cuidar bem da minha saúde, se a equipe médica aqui que Deus me deu na igreja fizer um bom serviço, talvez eu tenha aí uns 15 anos de vida ativa. E olhe lá, talvez de 10 a 15 anos. Então, quando eu olho isso, eu digo, eu não tenho mais tempo para reuniões administrativas, burocráticas. Vocês têm tempo para isso, eu não tenho mais tempo para isso. Eu quero gastar o meu tempo, se eu fosse fazer o exercício, o que eu deixaria? Eu deixaria de fazer tudo que diz respeito à burocracia e à administração da vida. Eu não posso participar de conselhos, de organizações, eu não posso mais gastar tempo com isso. O tempo é curto. E eu vou priorizar o quê? O que eu faria? Eu gastaria mais tempo com as pessoas. Eu conversaria mais com as pessoas. Eu queria ter menos tempo de reunião e mais tempo de encontros casuais, tomando um café, conversando com as pessoas. Porque hoje eu percebo que o que fica na vida é isso. É a conversa que a gente teve. E aí, pela manhã, quando terminou o nosso encontro lá no Chácara Hall, uma pessoa veio falar para mim que ela viu um TED Talk de um sujeito que estava naquele avião que pousou no Hudson River, né, ali na região de Manhattan, Nova York. E aquele avião, e esse cara que fez o TED Talk, diz que quando o avião
estava descendo na direção do rio, ele tinha plena consciência que o avião ia explodir. Assim, acabou. Mas eles tiveram alguns minutos nessa descida. E estava todo mundo consciente do que ia acontecer. E naqueles minutos, esse cara disse que não passou pela cabeça dele, em momento algum, puxa vida, eu me arrependo de não ter fechado aquele negócio. Puxa vida, eu me arrependo de não ter ganhado mais $1 milhão. Puxa vida, eu me arrependo de não ter sido o profissional. Não, a única coisa que passava na mente dele era: eu me arrependo de não ter gasto mais tempo com as pessoas que eu amo. Era o único arrependimento que ele tinha. E é interessante porque tem um livro também que fala sobre pacientes terminais, em que a pessoa relata que no leito da morte, ninguém diz: eu me arrependo de não ter ganho mais dinheiro, eu me arrependo de não ter tido mais sucesso profissional. 99% se arrependem de não terem gasto tempo com aqueles que eles amam. Né? Então, por isso que eu acho que essa palavra de Deus a Ezequias, ela foi dada e ela foi registrada, porque ela precisa ser ouvida por absolutamente todos nós. Todos nós. Mas aproveitando e fazendo uma curva, brevidade da vida, brevidade do podcast. Uma última palavra que vocês gostariam de, assim, registrar, seja algo que vocês já disseram, mas que vale a pena ser reafirmado, seja algo que, por conta do recorte, não coube, mas ao longo da nossa conversa na mesa, está na mente, no coração de vocês, para aqueles que nos ouvem. Quero lembrar que o fato de Deus ter lembrado Ezequias da brevidade, da finitude da vida, aquilo não foi crueldade, aquilo lá foi misericórdia. E eu creio que hoje, nesse podcast, ontem, Deus foi misericordioso com todos nós e com a nossa comunidade. Nós estamos sendo lembrados da brevidade da vida. E só quem sabe que seus dias são limitados aprende a numerá-los com sabedoria, aprende a viver com sabedoria. Então, que essa consciência da finitude, essa consciência de que a nossa vida é como uma nuvem, né? Passa rapidinho. Nós somos aqueles que... Tinha uma música que falava sobre isso. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Aquele hino antigo. Olha só, essa é boa. Enfim, gente, eu queria deixar essa palavra, que só quem sabe que seus dias são limitados aprende a numerá-los com sabedoria. Para mim, a imagem da crônica de Rubem Alves. E outro fato interessante que aconteceu ontem, depois do nosso encontro no Chácara Hall, foi, na verdade, eu desci, aí me assentei do lado da Sônia, e veio um irmão com um copo de jabuticabas. E ele disse: aproveitando que você falou de jabuticabas, algumas jabuticabas para você. E aí eu brinquei com as pessoas que, assim, Deus... Ontem pela manhã Deus me deu mais algumas jabuticabas na minha bacia. Né? Mas essa imagem de Rubem Alves, do menino que come displicentemente as jabuticabas, até o momento em que ele ganha consciência de que elas estão acabando. E para mim, a vida é uma dádiva de Deus. E um dos pecados que nos passa desapercebido é viver a vida de maneira displicente. É desperdiçar a dádiva da vida. Eu não tenho o direito de viver a minha vida de maneira displicente. Eu preciso, toda manhã ao acordar, perguntar: Senhor, no que eu devo colocar o meu empenho e minha força hoje? E o que eu devo sair fora e não colocar nada do meu tempo, nada da minha força. Porque a vida passa, mas a gente tem que, pegando a analogia de Rubem Alves,
Pegar cada jabuticaba e chupar até o caroço. Roer até o caroço. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rômulo. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. E no próximo domingo, a série de mensagens Direção em Tempos de Confusão continua. E você pode participar presencialmente com a gente em um dos nossos espaços. Chácara Barão às 9 horas, Chácara Hall às 10 horas, Chácara Paineiras às 19 horas ou de forma online através do chakra.tv. E nós nos vemos na próxima segunda-feira no nosso próximo Chakra Talk.